Sim, Paula, só rapidinho. No celular de Amaro aí tem o símbolozinho do fone embaixo, não tem? Paula? Oi, desculpa, de novo, eu esqueci de apertar o microfone. Fernando perguntou se no celular de É, Amaro. Fale, meu. Não aparece o tem microfone. o símbolo do microfone embaixo, não tem não? Não, só tem do fone de ouvido e a câmera. Isso, do fone de ouvido mesmo. É, Clica nele, hum, aperta nele no caso. Ele vai desativar o som e aí você vai apertar nele de novo. Talvez ele pergunte se você quer entrar com o microfone. isso, isso. Pronto, funcionou. Deu certo? Abriu, aí eu permiti agora. Pronto, Permite. Ei, Fernando, valeu. nada. Eu. Bom, gente, pelo horário, né? Já delongamos até demais. Vamos começar hoje. E o tema é hardware e software. Apresentar os conceitos, o que está envolvido. Qualquer dúvida vai ser aquele mesmo dilema. Vocês vão perguntando e a gente vai respondendo. Não tem problema de interromper, não, viu? Ok, obrigada. Fernando, Ana? Diga, seu Amaro. tem uma pergunta para o Fernando. Estou aqui, pode falar. Fernando, me ouve? Estou ouvindo, seu Amado, pode falar. A tarefa da aula passada é para colocar uma imagem lá do Drive e enviar, não é isso? Eu estou na Sim. dúvida se eu completei essa tarefa, ou não tive assim, o retorno de recebimento dessa tarefa. Não, a gente recebeu sim, seu Amado. Foi outra imagem do indígena, não foi? Que o senhor mandou? É porque não ficou registrado nada aqui para mim como recebido, né? No e-mail. Aham. A gente vai dar um retorno para Ok, vocês, ok. vai Então precisar do tá seu e-mail. completo. Ok, ok. Mas Obrigado. a gente recebeu sim, Obrigado. nada. Gente, Ana teve um problema de conexão, mas vamos começar, né? É, estão todos me ouvindo bem? Sim, eu estou. Sim, Pronto. Eu vou precisar da ajuda de alguém, se vocês olharem o chat, porque eu estou compartilhando tela. o som Aí está vocês muito podem me baixo. sinalizar no áudio, que aí eu vou olhar o chat, tudo bem? O som está muito baixo. Tá baixo? Tá me ouvindo, seu Amaro, agora? O som está muito baixo ainda. Eu estou aqui no máximo do som aberto e não estou escutando. Oi, gente. Voltei. Tua Desculpa a voz está minha muito baixa. internet. Tá muito baixo? Não é o seu Ana, o meu tá baixo? Você tá ouvindo? Não, tá tranquilo aqui. Seu Amaro, Aqui também tá bom. tá no máximo o seu? Pronto. Gente, eu vou começar a aula, desculpem. Foi minha Bom, internet. Amaro? certo? Ah, pronto. Vou começar a aula. Hoje nós vamos estudar sobre hardware e software.
Então, o que é o hardware? É tudo aquilo que é a parte física do computador. Se refere à parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que nós podemos tocar, que é palpável. Pode passar, Chá. Então, nós temos 3 tipos de periféricos. O que são os periféricos? Os periféricos, eles podem ser definidos como os equipamentos que o homem usa para se comunicar com o computador. Então, existem basicamente 3 tipos de periféricos, que são os periféricos de entrada, os periféricos de saída e os periféricos híbridos, que são de entrada e saída ao mesmo tempo. Os periféricos de entrada são os equipamentos... Não, já pode voltar, por favor. Os equipamentos de entrada são todos aqueles equipamentos que são utilizados para inserir informações no computador. Então, são dispositivos que viabilizam a entrada de informações. Por exemplo, o teclado, ele se enquadra na definição de periférico de entrada. Porque quando a gente pressiona uma tecla, nós estamos passando uma informação para o computador e aí nós estamos enviando informações. A mesma ideia ela pode ser usada para definir um mouse. Quando a gente aperta um botão, nós estamos enviando uma informação para aquele computador e aí ele vai fazer o seu trabalho. Pode passar, Ju. Os periféricos de saída, por sua vez, são todos aqueles dispositivos que nos fornecem algum tipo de informação. Então, por exemplo, o monitor ele é um periférico de saída, porque é através dele que nós visualizamos as informações de um computador. A impressora também é um periférico de saída, porque a gente recebe a informação através desses dispositivos. Pode passar, já, por favor. E aí, o periférico híbrido de dados são todos aqueles que possuem tanto a função de enviar quanto de receber informações do computador. Por exemplo, o pendrive. A gente pode colocar uma informação nele, né? E também receber a informação dele. Por exemplo, alguém pega esse arquivo, coloca no pendrive e aí eu recebo. Coloco no meu computador e recebo. Tanto quanto eu pegar o pendrive e colocar algum arquivo. Então, são periféricos híbridos. A impressora multifuncional, o monitor que é sensível ao toque, ele está recebendo a informação do toque e está mostrando para a gente a tela, né? Está trazendo para a gente uma informação. Unidade de CD e DVD, enfim, são inúmeras a quantidade, né, de dispositivos de periféricos híbridos de dados. Pode passar, Chá, por favor. E aí, nós temos como exemplo, né, nós trouxemos como exemplo alguns periféricos para vocês. Alguns hardwares, que são, por exemplo, o disquete, que é mais antigo, né? Hoje em dia a gente usa muita nuvem, como a gente aprendeu na aula passada. Mas antigamente o disquete era muito utilizado. O cabo VGA, a impressora, o teclado, o mouse, a tela, os cabos de rede, pendrive, enfim, são exemplos de hardware. Pode passar, Chá. Então, o que é o disquete, né? É um item usado para armazenamento de dados mais comum até o início dos anos 2000. Como eu falei, hoje em dia a gente usa muito a nuvem. Pouca gente utiliza pendrive, né? Hoje em dia a gente guarda as informações na nuvem. O cabo VGA, quer dizer, desculpe, que são usados para transferir sinais de vídeo analógico para uma tela. Por exemplo, o projetor. Oi, Charles, quer falar? Ah, tá. O processador. O processador, ele é como se fosse o cérebro do computador. Ele vai realizar
tarefas que são determinadas pelo usuário. O modem, muito de vocês tem em casa, né? Que funciona como um tradutor de códigos da internet. Então, ele vai converter os dados em um formato adequado para o meio de transmissão. A placa de vídeo, que faz a conexão entre os componentes do computador e o monitor, transformando códigos em imagens. A fonte, que é a principal forma de transformadora da corrente elétrica, de transformar a corrente elétrica que está na casa, que chega em alta voltagem para uma voltagem menor. Pode passar, tchau. O HD, que é onde fica todas as informações do computador. É como se fosse a memória do computador. Então, ele armazena arquivos, programas e todos os conteúdos que estão salvos nesse dispositivo. O leitor de disco, que é um aparelho que vai reconhecer as informações armazenadas no CD e que vai transmitir para o aparelho eletrônico. E o cooler, que é uma espécie de ventilador que visa reduzir o calor gerado pelos componentes das máquinas. Ana, Oi. todos esses que você falou são os híbridos, não é isso? Não, tem também dispositivos, são hardwares. Ah, tá. Todos aí incluídos em geral. Você está falando um por um. Ok, Sim. só para afirmar. Obrigada. Bom, gente. Aí agora eu vou passar para vocês. Peraí, deixa eu abrir. Vou passar para vocês sobre software. O que são software, né? Bem-vinda. Obrigada. Gente, eu vou ficar olhando para baixo porque eu tô vendo vocês aqui, tá? Então não é falta de educação, não. É porque a minha tela eu não vejo vocês e isso me incomoda. Não sei por quê. Na verdade, eu só tô vendo a Ana, né? Mas sobre o software. O que são software, né? Então, são códigos escritos a serem executados, seguidos ou interpretados por um sistema operacional. Vamos dizer assim, é a área, né, da internet que vai colocar algumas regras para determinados programas funcionarem. Então, o quê? Quando você entra no Chrome, no Google, quem conhece esse aqui, gente? É da época de quem? Vocês estão vendo? Estão vendo? É da minha época. Eu não usei, eu sabia que existia, mas não usava. Alguém usou o MSN? É o MSN. Sério? É. Gente, eu usei muito o MSN. Paula usava? Usei já. Ah, Sim, então. muito. Então o quê? O MSN, ele era baseado em um software, né? São códigos que faziam ele funcionar. Então, hoje, quando a gente abre o PDF, uma calculadora, tudo por trás tem o software. É tipo a linguagem de programação. Aqui. Todo programa em seu computador, celular, tablet, smart TV, consoles de videogame e etc. é um software. Então, às vezes a gente pensa que não, que é uma realidade meio distante da gente, mas não. Hoje as pequenas coisas possuem programações que são o quê? São os softwares. Então, aqui, seja ele um editor de texto, um navegador, um editor de áudio, de vídeo, um jogo, um app, streamings e etc. Vocês sabem o que são streamings? Mais ou Vocês menos. estão Se puder explicar um pouco. Vocês estão calados hoje, viu? Que é isso? Tem quantas pessoas? Acho que só tem eu e a Mar, parece. Cadê? Não, tem 19 pessoas. Tá todo mundo caladinho. Hoje tá todo mundo murchinho. Bora, gente, animação. Pronto. Os softwares se dividem em 3 categorias principais. E aí trouxemos para vocês ficarem por dentro, né? São os softwares de programação, ferramentas usadas pelo programador para desenvolver um novo software e programas. Então, eles vão usar diferentes linguagens de programação. Então, o Java, que antigamente, o celular tinha aquele joguinho de Java e tal,
é um software de programação. Hoje a gente não utiliza muito porque tem outros softwares, mas quem programa, o Java é um dos queridinhos, continua sendo um dos queridinhos para a área de programação. Então aqui, Depois aí, terminando essa parte, você perguntou o que é stream, né? Aí eu falei, não, se você puder explicar um pouquinho rapidamente. Ô, Paula, desculpa, eu me passei, mas deixa eu só. Então, termine esse raciocínio aí que eu já cortei, né? Pronto. É aqui, ó. Vamos voltar aqui. Peraí que eu vou. Termine o que Então, você falou desse quadro. isso. Desculpa. Não, tem problema não, Paula. Pode interromper. Então, o quê? Java, Python, programação tipo C, eles todos são um tipo de software de programação. Voltando lá para o streaming, né, de Paula, o que são streams? É uma forma, né, de distribuição digital. Por exemplo, hoje a gente encontra o quê? Spotify, Netflix, Amazon Prime. Então, eles vão ter ali naquele ambiente, né, uma difusão de vários dados, vários conteúdos. Até porque quando você chega ali no Amazon, a gente vai falar posteriormente, né, que no Amazon não, na Netflix, você chega, você tem costume de assistir um tipo de série, por exemplo, série coreana. Então, a maioria que vai aparecer para vocês, assim, de indicação, vai ser séries coreanas, claro, que vai ter isso. Mas é um lugar onde armazena esses dados e apresenta para vocês. Entendeu? É um dado, é a apresentação de multimídia. Entendeu, Paula? Paula? Vou passar. Qualquer coisa ela pergunta novamente. Então, Consegui. Eu tava ruim aqui porque eu tentei bloquear o microfone no meio de uma chamada aqui spam. E aí fechei ela, mas o seu som tinha ficado baixinho. Foi nessa tem problema tentativa. não. Tem problema não, mas Continua entendeu, baixo, né? não sei o que aconteceu com o celular agora. É porque ele deve ter ido pro modo telefone. Ah, sim. Como é que eu saio? Me ajuda. Deixa eu ver aqui. Em configuração, seria. Configuração aqui, peraí. Toque, alarme. No volume, eu aumentei todos. Seria em ver mais? Peraí que eu fui ajudar a Paula a sair, foi do O que celular. aconteceu, Paula? Mas vem cá. Desculpa. Paula, você vai. Deixa eu ver nos 3 pontinhos. Deixa eu entrar pelo celular, que você tá pelo celular, não é? 3 pontinhos de cima ou de baixo? Porque tem os 3 pontinhos onde tem o endereço de e-mail, o endereço da página, né? Que a gente está trabalhando, e tem os pequenininhos que é do Moodle mesmo. Então, peraí. Animação, economia. Peraí. Peraí, Paula, aqui. Que nem eu tô conseguindo aqui. Deixa eu ver se Fernando. Fernando, você consegue ajudar ela? Eu acho que é mais produtivo ela tentar No sair e áudio entrar de aqui, novo. Paula, onde tem o microfonezinho ou o fonezinho de ouvido. O Tá seu tá o quê? desativado o som da mídia. Tá em preto e branco, Fernando. Quando eu tentei fechar, eu fechei o microfone no meio da chamada, que estava tocando, perturbaria a aula, né? Eu fechei meu microfone, que estava aberto, e desliguei a chamada. Depois daí, o som de vocês aqui ficou baixo, desativado. Peraí, deixa eu tentar ir em configurações de mídia aqui. Tem ver mais. Seria isso, Fernando? Lá embaixo, na configuração de volume. Tem ver mais. Deixa eu ir lá para ver. Não sei, Paula. Não, tem não perturbe, atalho silenciar toque. Eu acho, Paula, que é mais produtivo você tentar sair e entrar de novo. Pode ser Pronto, que vou resolva. tentar. Vou fazer isso então.
Tchau, liga seu microfone. Tô sem chão. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Pronto. Mas Pronto. aparece o ícone aqui como se seu microfone tivesse desligado, Tchau. Não, é porque eu tô no celular. Porque aqui a tela fica, eu tô passando e eu tô vendo vocês no celular. Então, eu tô com dois pontos. 2 acessos. Isso. Gente, consegui, viu? Estou ouvindo normal agora. Obrigada, Fernando. É isso mesmo. Pronto. O segundo, né, são softwares de sistema. O que são Bia, softwares de sistema? Você precisa. Rapidinho, Tchau. Bia, você precisa sair, porque provavelmente você desativou algo e aí você volta. Você acerta voltar? Você vai clicar lá no canto esquerdo superior, ou então só fechar a janela. Ela perguntou e não está respondendo. Enfim, Será que ela saiu? eu não sei se ela está aí. Vamos dar continuidade. Qualquer coisa eu volto. É. Pronto. Então, o que são softwares de sistema, né? São programas encarregados de fazer a comunicação entre o computador, né, que tem a linguagem estabelecida ali dele para decodificar essa linguagem, e o usuário. Então, vamos dizer assim, o software de sistema é uma ponte que liga as informações de um computador para determinado usuário, né? Então, são plataformas, né, que rodam para outros softwares. Ele é o meio que liga a gente com as informações do computador. Então, quais são os exemplos de software de sistemas? O Windows, que utilizamos, o Linux, o Android, por exemplo, são os mais conhecidos, né? Tá aqui em acesso diário e tal. Então, eles são exemplos de softwares de sistema. E, finalmente, o software de aplicação. O que são softwares de aplicação? São softwares, né, que têm a função de executar algumas tarefas, que pode ser de uso individual ou até mesmo global, quando você envolve mais de uma máquina, mais de um componente. Então, o que eles pedem é que sejam mais robustos e seguros. Normalmente, eles precisam, já que ele pode ser compartilhado para mais de um usuário, ele precisa dessa carga. Tudo bem? Os softwares de aplicação, né? Eles são programados, uma vez que a gente pode trazer para o nosso convívio, né? São os players de videogame, música, jogos, editores de textos, calculadoras, porque ali o movimento da calculadora, de você lançar um número, ela calcular tal, tem um software por trás. Navegadores, apps de redes sociais, então o software está diariamente em contato com a gente. Dúvida, gente? Ana, tem. Diga. Você falou, antes desse slide, você falou alguma coisa no outro, eu me perdi um pouco. É rapidinho. Qual? Esse? Que você colocou, e como a função executar tarefas das mais diversas, pode ser uso individual. Global, pode ser... algum comentário que você fez dele eu acabei perdendo. Pronto. Eu fiz o comentário aqui, que por esse software de aplicação conseguir abarcar um usuário ou mais usuários, ele precisa ser, vamos dizer assim, de grosso modo, mais elaborado. Ele tem que ser robusto para aguentar aquela quantidade de dados que ele vai receber. Foi isso mesmo. Foi isso que eu perdi. Eu peguei o robusto. Meu Deus, onde é que é esse robusto aí que agora me perdi? Mas é isso. Ele vai abarcar, por exemplo, ele pode abarcar eu, você, Karina, Ana, todo mundo em uma plataforma. Então, por isso ele tem que ser mais elaborado. Entendeu? Apresentar essa característica. Outra pergunta sobre você tinha falado, que eu acho que está dentro do contexto também. Esses aplicativos, voltando ao streamer que você explicou, que é um desses, né? O Stream. Então, como você colocou aí, são plataformas de acesso para várias... multimídias. Multimídias. Me explica a função do streamer, sabe explicar? Ou você poderia me explicar, saber se você sabe? O que é streamer? Eu sou streamer. Tem pessoas que falam assim,
Normalmente quem fala streamers, né? Teu irmão, são jogadores. Não tá muito ligado nessa questão. Então, mas eles usam alguma coisa do stream? Porque é mesmo que gamer, né? E os Porque gamers, quando você eles entra, por exemplo, num jogo de internet que tá ligado ali, eu jogo, você faz parte da minha equipe, montamos uma equipe. Ali por trás tem uma multimídia, né? Acho grosso modo, porque tá ligando todo mundo naquele cenário. Então, o LoL vai estar todo mundo dentro daquela partida, entendeu? Mas seria. Ah, eu acho que eu entendi. Peraí, meu filho me explicou alguma coisa muito rápida. Seria que as pessoas assistem a pessoa jogando, é isso? É como se fosse Streamers são as pessoas que jogam, certo. entendeu? Podem ser consideradas as pessoas que jogam. Então tá bom. Obrigada. Ok? Agora vamos passar para algoritmos e inteligência artificial, trazer algumas atualidades para vocês. Aqui, deixa eu ligar minha câmera. Deixa eu ver aqui. Condições que eu estou. Permitir aqui. Já estou chegando. A câmera está ligando. E aí eu vou iniciar. Tá bom? Volta no slide anterior, por favor, Xiao. Bom dia. Todo mundo. Bom dia, carinha. Bem-vinda também. Muito bom dia. Bom dia. Então, por algumas razões eu não consigo entrar, mas eu acabo tendo que entrar um pouquinho depois. Aí a gente acabou olhando assim algumas coisas das ementas e a gente sempre quer colocar uma coisa assim mais atualizada, né? O que as pessoas estão procurando ver, para além do que já foi feito no curso na modalidade do ano passado. Então, assim, a gente pegou o módulo sobre hardware e software e acrescentou essa questão dos algoritmos e da inteligência artificial, que é algo que está sendo muito falado, certo? Então, a gente, como vocês viram, existe aí esses componentes físicos que a Ana Marquívia ensinou, não foi isso? Podem conversar. Isso. Então, esses componentes físicos e esses componentes e os softwares, né? E os softwares, eles são esses programas, eles têm essas definições conforme a Shawana explicou. E hoje a gente ouve muito, muito falar em algoritmo, né? Eu acho que muitos de vocês já ouviram essa expressão. Algoritmo, inteligência artificial, que antigamente muita gente pensava que a inteligência artificial seria uma coisa meio. Quando se pensa em robô, quando a gente pensa que hoje a gente já vive e já interage com robôs, vocês sabem disso? Quando vocês estão entrando em lojas, em bancos, a gente já, na internet, a gente está interagindo com robôs. E esses robôs, né? Por exemplo, um robô muito conhecido que a gente tem acesso é a Bia. Ela é uma inteligência artificial do Banco do Bradesco. Vocês conhecem? Isso, conheço. Outra muito famosa é a Magalu, que é uma inteligência, a Lu, na verdade, que é a inteligência artificial da Magazine Luiza. E a gente tem outras marcas aí que estão usando as inteligências artificiais. Bia, depois a gente conversa sobre a pontuação e etc. Porque até onde eu tinha combinado com as meninas, não tinha dado pontuação a ninguém, então. Para aquela atividade do e-mail, era para pontuar. Karina? Isso. Tem a Alexa da Amazon, tem a Cortana daqui do Google, do Windows. Né? Tem a Google Assistente também, né? Que é do próprio Google também.
e o Google Assistente. Então, assim, existem diversas inteligências artificiais que são movidas por algoritmos. O algoritmo, ele organiza como essa inteligência vai pensar. Então, o que é um algoritmo? Pode passar o slide, por favor. Vamos pensar que parece uma coisa super difícil de realizar e pensar, mas vamos pensar em um plano para arrumar a casa. Todo mundo aqui, não sei quem tem irmãos, a mãe vai chegar em 30 minutos e a casa tá uma zona. Naquele momento que faltam 30 minutos, a gente já tá vendo até a mãe descer ali do transporte. A gente precisa elaborar um plano. Quem vai fazer o quê para que a casa fique pronta até que ela chegue em casa? Porque não dá para fazer fazer tudo, cada um, e um fazer todas as coisas. Ou um fazer e o outro depois. Não, tem que fazer tudo junto para que dentro de meia hora ela chegue e a casa esteja pronta. Então, o algoritmo são funções coordenadas, mas é como se, olha a mágica da história, é como se a mãe de vocês já imaginasse que vocês não iriam arrumar essa casa mesmo durante o dia todo, e ela treinou o filho mais velho para lavar a louça, ela treinou o filho do meio para limpar a casa, e ela treinou para varrer a casa, e ela treinou um que sai juntando as sujeiras e as coisas que estão fora do lugar e coloca, certo? Ela já prevendo que ela ia chegar lá e faltando meia hora, então ela também já dá o sinal de que horas ela mais ou menos chega, todos os dias, tem uma rotina. Então, faltando 30 minutos para ela chegar, ela também ensinou a vocês a fazer as coisas de um modo rápido. Ou vocês pelo menos viram como é mais rápido. Ou a própria força da necessidade também, né? O medo é um grande professor. Então, nesse momento, faltando meia hora, todo mundo começa a fazer suas coisas para que no final, quando ela chegue, a casa esteja minimamente organizada conforme ela programou vocês. E por mais que você pense que a atividade foi denominada, que cada um fez sua parte, essa atividade foi previamente estabelecida. Era um grande sonho dela que vocês fizessem isso durante o dia? Era, mas ela sabe que isso não vai acontecer. Então ela até chega um pouquinho, quando falta 10 minutos, ela tá ali na casa de alguém, a voz dela já dá para ouvir. E você, ela passa no mercadinho, porque sabe que pode dar um tempinho mais rápido e chegar em casa e tá a casa pronta. Então, o que eu tô falando aqui é que a mãe seria essa pessoa que criou um algoritmo. Ela ensinou que cada uma dessas pessoas vai fazer a função, uma determinada função, para cumprir uma tarefa. Essa tarefa é deixar a casa limpa. Em mais ou menos meia hora, 40 minutos. Conseguiram entender o que é um algoritmo? Claramente. E adorei o exemplo. Então, no computador, eu vou dizer, eu quero que baixar todos os arquivos, eu vou criar, vamos simular que eu vá criar um arquivo, um programa, vou criar um algoritmo. O que eu quero do meu algoritmo? Eu quero que meu algoritmo junte todos os arquivos que tem a palavra BI ou onda digital numa pasta só. Então, eu vou programar. Para programar, eu vou escrever um script. Eu vou ver se eu consigo
compartilhar a minha tela aqui do que seria um script. Quem está como apresentador poderia fechar aqui rapidamente para eu poder fazer isso? Pode. Pronto. Aí agora. Vou ver se eu tô. Um apresentador, tá dizendo que um apresentador. Por que eu não tô conseguindo? Da outra vez eu consegui tão facilmente. E não vai ter como, porque o meu Miro só tem Tá a minha tela. dizendo que você precisa, né? Peraí. Tornar apresentador. Vou te tornar aqui. Pronto. Então, agora sim. Como é que eu faço aqui para... O que, cara? Ver se eu consigo colocar. Tá, eu tô aqui vendo como é que eu faço para o Miro aparecer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu criei aqui uma coisa aqui. Rapidinho, viu, gente? Eu tô só um probleminha técnico. Aqui, achei. Ó, isso é um script para criar um algoritmo, certo? A gente vai decidir qual é a tarefa, certo? Ele inicia start. Eu estou compartilhando a tela, vocês estão me vendo? É porque eu não consigo ver. Tá sim. Tá. Certo. Então, só tá pequenininho, né? Mas dá pra ler. Muito Poxa, pequeno. mas... E por que não aumenta? Pra mim, aqui ele tá legal, mas é porque do computador, acho que quem tá no celular tá vendo pequeno mesmo. Tá bem pequeno. Tá no 100% aqui. Correto. Não, é. No celular. Aí ficou menor ainda agora. No celular realmente fica tudo miudinho, eu tenho que ficar dando zoom. Aí eu dou zoom na tela toda hora e fico movimentando a tela para conseguir. Já tá no 100% aqui. Eu não entendi por que ficou pequena assim. Você conseguiu voltar? Porque tinha diminuído mais. Ai. Ó, estão vendo aqui a palavra start? E Iniciar, certo? Ok. Então, para iniciar, eu vou criar uma determinada ordem. Porque o computador, ele não vai entender com a palavra iniciar. Ele associa iniciar a enter, certo? Uhum. E aí, eu vou dizer a ele que ele tem que fazer uma ação. Que ação é essa? Buscar. Onda digital. Certo? Uhum. Aí agora eu vou. Agora eu tomei uma decisão aqui. Eu vou buscar. O que eu vou fazer? Eu vou buscar. Depois que eu buscar, eu tenho que fazer o quê? Juntar. Reunir arquivos. Vou diminuir a letra para ver se reunir arquivo com palavra, com expressão onda digital. Certo?
Sim. Aí agora ele vai me dizer que só que quando eu digo a ele que eu quero que ele faça isso, eu não quero que ele faça de qualquer jeito. Eu quero que ele reúna esses arquivos e eu quero que seja por ordem de criação dos arquivos. Ou eu quero, por exemplo, por ordem alfabética do título, sabe? Então, e depois que ele fizer tudo isso, que eu falei lá a palavra que eu quero, eu mandei iniciar, juntar os arquivos, organizar por ordem, eu quero que ele coloque tudo em uma pasta com o nome Onda Digital. E assim, a gente, mais ou menos que funciona. É claro que eu estou simplificando, tá, gente? Sim, sim, dá para entender isso. Você está mais ou menos mostrando um desenho da lógica que ele tem. Né? É a lógica, como é mais ou menos que ele vai falar. Para eu fazer isso que eu estou falando aqui, em termos de linguagem de programação, a gente está falando de páginas e páginas de uma coisa que chama script, que é isso aqui, só que numa linguagem de código. Eu sei que vocês viram Shawana explicar um pouco a vocês, e Shawana falou sobre linguagem Python, Java, Tipo, linguagem C, São os principalmente idiomas das máquinas, né? São os Então, idiomas. os idiomas, exatamente. Então, para criar uma determinada coisa, eu sei que aquela linguagem, eu consigo, eu falo aquela linguagem. Então, cada programador, ele aprende uma determinada linguagem e ele vai dominando. Então, na parte de baixo, Silvia, eu vou dizer tudo que eu não quero que ele faça. Então, por exemplo, prevendo que ele possa juntar todos os arquivos numa pasta. Outra coisa, por exemplo. Organizar por ordem. Se eu não quiser justamente que ele organize por ordem alfabética, eu coloco lá embaixo que não fazer por ordem alfabética. Ou não fazer por data, porque eu não quero que seja por data, entendeu? Então, por exemplo, eu posso escolher uma opção e lá embaixo eu boto como eu não quero que ele faça. Então, pode voltar os slides aí. Tchau. Vou parar meu compartilhamento. Karina, manda para mim de novo, vai no meu nome, clica e você coloca tornar o apresentador. Ah, não, peraí que eu acho que eu consigo. Eu consigo sozinha. Desculpa, gente. Então, tá. Então, a gente viu hoje que os algoritmos, eles fazem atividades coordenadas. Agora, vocês têm que pensar que é o seguinte. Vocês viram aquele fluxo? Ele está fazendo ali etapa por etapa. Mas é importante pensar que tem tanto arquivo no meu computador com o nome Onda Digital que enquanto um está juntando, o outro está buscando. Entende? E o outro já está organizando aqueles que já chegaram. Entenderam? Sim, tem aquele esquema dos filhos, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. É a perfeita analogia. E agora, então, quando um está fazendo uma coisa, o outro já está fazendo outra. Ninguém está parado. Importante pensar isso. Tá? Até que eu desaperte o botão lá do Start e diga parem,
As atividades continuam. Que no caso dos filhos, a mãe chegou, e aí todo mundo senta no sofá, senta, assiste televisão e finge que a casa esteve assim durante o dia inteiro. Eu falo porque, como irmã mais velha, eu liderava o algoritmo, né? Ah, imagino. Eu pensei nisso, isso aí é bem arte dela em casa com os irmãos. Claro. Mas a mãe realmente programa e os filhos nem têm ideia que ela está fazendo isso. Não fazem ideia. No dia a dia. Ela já prevê. Ninguém imagina que a mãe acha que a gente deixou. Ela sabe. A casa foi limpa, tem 5 minutos. Ela estava subindo a escada, ainda tinha terminado, ainda estava a vassoura rolando. Mas o importante Enfim. O importante é que, no final, o algoritmo funcionou. Certo? Então, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, uma atividade. Eu sou a pessoa aqui que vai vir para trazer as atividades, viu? Pensar em coisas. Então, no caso do software, o software ele faz várias atividades. Ele está preparado para, quando você sequenciar uma coisa, ele já ir para outra. A diferença do software para um algoritmo é que, por exemplo, o algoritmo ele está preparado para resolver situações novas, inclusive. Porque por trás dele, pode passar algo, pode passar. Slide. Por trás do algoritmo está a inteligência artificial. Então, o site, ele vai fazer tudo o que foi programado e muito bem estabelecido. O algoritmo, ele é capaz de, inclusive, resolver algo que não estava tão bem descrito, mas pensado sobre a inteligência humana, porque quem elabora a inteligência artificial é a inteligência humana, ele já prevê situações, ele já pode juntar quase que matematicamente uma situação e resolvê-la. Então, por exemplo, ele tem a inteligência artificial vai preparar esses algoritmos e tudo mais, e os sistemas, para que, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa com deficiência visual, digamos, e eu entrei aqui e eu informo esse site que eu sou uma pessoa com com deficiência visual, e essa inteligência por trás do site vai rearrumar o site todo de um jeito que eu, com deficiência visual, possa melhorar meu acesso e ter essa experiência com o site melhor. Entenderam essa parte? Deu para entender. Não sei, porque assim, eu acho que ele se adapta, né? Ele coloca a situação de forma que facilite para quem está utilizando naquele momento, né? Mas não seria a pessoa também não teria que saber um pouco da linguagem para conseguir? O usuário? Sim. Ou quem fez? Bom, então essa pergunta é para quem fez, realmente. Porque o usuário ele vai só usar o que está acessível a ele, né? O que pode ser mostrado, né? Isso. Então, a inteligência artificial, ela está por trás de uma inteligência... Ela só existe porque existe a inteligência humana. Tanto que, eu não sei se vocês já acompanharam, a inteligência artificial, ela é dotada, inclusive, de preconceitos. Ela pode ser inteligência artificial machista? Pode. Ela pode ser inteligência artificial racista? Pode. Por exemplo, já se provou que algumas ferramentas, só de olhar uma colher, você tira uma foto de uma colher, ela faz associações com mulher. Ela faz associações com dona de casa. Ela faz associações como se homem não usasse colher para comer, né?
Então, por exemplo, do mesmo jeito que pessoas negras encontram dificuldades para a reprodução de suas imagens e palavras e até expressões que são associadas. Ou, por exemplo, já se fala muito que o algoritmo do Instagram, por conta dos traços das pessoas negras, ele não associa tão perfeitamente como, por exemplo, uma pessoa branca, ela tem um 100% de associação com o ser humano. Então, você tira uma foto, você é branca, tem traços finos, e isso vai te dar, essa mesma foto vai te dar maior alcance que ser pessoa negra, porque a foto da pessoa negra tem menos porcentagem de associação. O Instagram deu uma melhorada muito grande porque as pessoas que militam descobriram isso e perceberam isso e provaram isso. Elas pegaram a própria página delas, começaram a botar foto de amigos brancos e mostraram o alcance dessa pessoa. Caramba! Então, elas pegaram a mesma foto que ela estava fazendo, a pose igual, só que a pessoa que ela pediu para uma amiga branca ou um amigo branco fazer a foto, e essa foto teve mais alcance. Não, e não estou falando aqui de curtidas, não estou falando disso, estou falando de alcance, ou seja, o quanto de gente vai ver. Você está falando de identificação, né? Porque às vezes ele mostra lá em cima tem as fotos que seria o que as fotos que o celular tem, que ele comporta. Porque ele Então, quando eu pego uma foto minha, lá nos componentes físicos e tudo, existem os pixelzinhos, né? Uhum. Então, esses pixels não formam uma linguagem? Exatamente. Tudo que gera um código não é uma linguagem? É. Essa linguagem é lida por um decodificador, ou seja, um tradutor do Instagram. Esses tradutores são construídos são algoritmos. Sim. Que são feitos com inteligência artificial, que é pensado por pessoas, óbvio. Pessoas. Então, quem fez o algoritmo é racista. Olha, essa tela, só para entender a dinâmica de máquina, né? Os pixels, eles são captados pela tela, né? A câmera... Isso, esse conjunto de pixels vai se reunir. Então, você vai ver aqui na parte do meu rosto, tem uma parte mais clarinha, aqui tem uma parte mais escura. Mas, notadamente, eu tenho o nariz mais grosso. A câmera que eles programaram, ela é codificada para identificar melhor pessoas que tenham traços mais O que acontece? Vamos lá. Quando a pessoa criou, ela falou assim, pessoas negras não vão ser vistas. Não foi isso que aconteceu. Ela, quando descreveu, quando ela fez o script, ela ensinou para a máquina o que é um ser humano, para ela reconhecer um ser humano. Seres humanos, possui nariz afilado, por exemplo. Seres humanos possuem olhos de tais cores. Seres humanos. Aí mostra fotos para o próprio algoritmo ir aprendendo o que é um ser humano. Acontece que essa pessoa mora na Suécia, vamos dizer. Então, a foto de seres humanos que ela conhece são pessoas brancas. Então a máquina aprendeu que seres humanos, 100% humanos, são brancos. Certo. Agora, o porquê que... Agora você falando assim, eu tenho uma pergunta. Agora vamos entrar num contexto aqui bastante a se discutir, né? Vendo desse lado, pode não ter sido racismo, pode ter sido limitação. Não vamos colocar assim. Não quero defender, entendeu? Não estou defendendo aqui, não. Nem também quero atacar. Eu estou colocando que se eles poderiam ter visto uma visão global, porque o mundo existem muitas etnias, né? Quando eles criaram, eles se limitaram. Não quiser, ou até não quiser, não quero ter trabalho de botar todas as etnias. Se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou ficar aqui o ano inteiro. E eu tenho que entregar isso aqui a semana que vem. Por exemplo, né?
Então, peraí, pega minha irmã, fulano aqui, vem cá, fica aqui na frente. Aí ele pegou pela irmã dele. Tá entendendo? Vou colocar. Eu tô entendendo o que você tá falando aqui. Mas isso é justamente o que as pessoas vão explicar e que a gente não vai entrar aqui, que o racismo é estrutural. Não é porque você é um ser malvadão, um indivíduo. É porque dentro de um contexto, o contexto, por exemplo, se você parar para pensar o que fez aquele indivíduo ter poder para ser um criador de algoritmos, e justamente por que ele, que é branco, que é da Europa, ele é o criador do algoritmo? Por que o algoritmo não foi criado aqui na Bahia, entendeu? Na Liberdade. Mas com Então, certeza... existe um contexto social que conduz com que, inclusive, as máquinas já reproduzam contextos humanos, entende? Num contexto geral mesmo, né? Isso. Eu não estou dizendo que o cara que criou lá, ele não é uma pessoa bacana, não estou dizendo isso. Mas ele poderia, por exemplo, pensar que ele mora num mundo limitado e que a capacidade dele está limitada e que isso precisa ser planejado. Olha, eu não posso criar um algoritmo de reconhecimento de face humana com um cara só da Suécia. Eu preciso de outras referências. Foi limitada a coisa, realmente foi muito limitada pela visão de programação, né? Que se tudo a gente está trabalhando em termo mundial, você está criando um programa como o Instagram, que é um programa mundial, você tem que visar, você tem que ter um olhar global. Realmente. Exatamente. Foi limitado. Eu não dá para eu pegar meu irmão, vem aqui, fulano, para ver o que é uma face humana, mostrar para a máquina. Isso é uma face humana, viu, máquina? Uma descoberta interessante, porque eu não fazia ideia. Para mim, eu, Paula, imaginava que tinha uma visão global. Que deveria realmente ser, eu acho que a maioria das pessoas... A questão aqui também, Paula, a visão global, a gente não vai entrar muito nisso, mas a visão global geral, ela não é uma visão igualitária, entendeu? Realmente não, infelizmente, né? Então vamos adiante. Vamos. Agora, vamos lá. Não, a gente não sai desse Próximo tema. slide. E aí, a gente tem que se perguntar, né, o que é que você tem a ver com os algoritmos. Quando a gente estava aqui nas primeiras aulas, Rui não está hoje, que pena. Cadê Rui, gente? Tá fazendo falta mesmo. Então, Rui falou assim, ele falou, por que quando eu adiciono, quando de repente aparecem pessoas para mim que não são pessoas que eu queria ser amiga e aparecem sugestões ou me aparecem anúncios que eu acho impróprios. Então, os algoritmos, eles são ensinados a imitar coisas, a imitar procedimentos. Então, eles têm, ou eles imitam, ou eles inferem. O que é inferir? Alguém sabe o que é inferir? Não. Vou dizer que não, porque senão eu vou tentar adivinhar aqui. Eu não vou Vamos lá. Eu estou indo num... Vamos dizer o seguinte. Eu entrei numa loja e comprei um tênis. Qual outra coisa você me sugeriria, já que eu comprei um tênis? Se você fosse a vendedora dessa loja. Uma jaqueta que combine com o tênis. É uma inferência não, com pouca chance de dar certo. E seria o quê? Silvia acertou. Nayane acertou. Inferência muito provável funcionou comigo quando eu comprei meu último tênis. Meu derradeiro tênis. Que foi meias. Sim, tá mais próximo, Então, se eu vou usar tênis, é muito provável que eu precise de meias. Inferir é a capacidade de supor o que vem depois. Ou a consequência disso. Então, quando
alguém te fala alguma coisa e dali você já extrai outra coisa, você inferiu. Então, fulano falou assim, eu estava na festa de Maria. Você vive falando que não é amigo de Maria, mas você estava na festa de Maria. Para ter ido na festa de Maria, ou você tem muita cara de pau, ou você foi convidado por ela. Não é verdade? É. Então, você inferiu que essa pessoa ou não é bacana, porque fala mal de alguém e vai para outra festa, vai para a festa dela, ou ela também não é bacana porque ela está falando mal de alguém com quem ela tem uma relação de proximidade, que inclusive ela aceita convites. Foi convidada, né? Porque eu acho que a outra que pensa que ela é amiga, mas não é. Então isso é uma inferência, é a capacidade de pressupor uma coisa. Então, por exemplo, quando eu vou fazer algo e eu já me antecipo sobre todas as etapas que virão em decorrência da primeira etapa. Então, se eu passo a ser uma pessoa que eu vou estudar informática, eu começo a ler sobre isso, o meu computador, ele vai dizer, olha, ela está estudando informática. Então, se ela está estudando essas coisas, eu vou começar a oferecer cursos de Excel para ela. Eu vou começar a oferecer coisas. Então, cada espaço do ambiente virtual que a gente frequenta, ou o Instagram ou o Google, ele está treinado para fazer inferências. São os algoritmos. Eles foram treinados por quem? Pela inteligência artificial, que é comandada por quem? Pela inteligência humana. Estão entendendo, acompanhando o meu raciocínio? Sim. Por isso que às vezes você vai fazer uma pesquisa só uma vez. Por exemplo, você vai ver um vestido ali do lado, você clicou em cima, pronto. Aí vem um monte de site, de um monte de coisa, até e-mail vai para você de vestidos, de lojas de vestidos, é uma chuva, né? Exatamente. Silvia, vale a pena ler esse Boaventura de Souza, viu? Inclusive, ele é maravilhoso, um fofinho. Então, vamos lá, né? Quando você adiciona em seus contatos Maria, ele pode ter a função, por exemplo, o WhatsApp, depois que o WhatsApp passou a ser do mesmo grupo do Facebook, quando você adiciona alguém no seu WhatsApp, essa pessoa, o perfil dela pode aparecer para você no Facebook. Porque ela já sabe que vocês são amigos no WhatsApp. Então, por que não serem amigos no Facebook? Verdade. Certo? Então, por exemplo, isso pode acontecer. E aí, se você é amigo no Facebook, você também deveria ser amigo dessa pessoa onde? No Instagram. Porque são redes interligadas. Então, podem ir contando os relatos de vocês no bate-papo, que eu vou lendo aqui, eu vou conseguindo acompanhar. Então, bora um pouquinho mais adiante, que a gente já vai... Esse bloco da aula, bora. Rapidinho. Pode passar. E aí, o que foi que eu falei? Eu botei aqui tênis e existem outras inferências não tão diretas quanto a meia. Então, por exemplo, você pode me oferecer para participar de um clube de corrida, aventuras. Pode achar que eu quero viajar para um lugar, dependendo. Se eu comprar ainda por cima, se for aquele tênis da Timberland, que é aquele que parece uma bota de engenheiro, aí com certeza vai aparecer um pacote de viagens para Chapada Diamantina para mim. Não é mesmo? Então, eu tenho atividade física. Aí, por exemplo, o pessoal do Queima Diária, da Smart Fit, vai começar a mandar propagandas para mim, porque ele já sabe que eu estou interessada nesse assunto. Certo? Existem algoritmos diretos. Então, por exemplo, eu pesquisei tênis. Vai aparecer 1 milhão de tênis. Para mim, eu pesquisei, por exemplo,
tênis no Google, fui lá na NetChoice, fui lá em alguma loja, procurei, botei tênis não sei o quê, coloquei, o que aconteceu com esse tênis? O que aconteceu comigo? Esses tênis e todas essas marcas, elas pagam para saber o que os usuários estão procurando e direcionar para o usuário a demanda específica dele. Então, eu não vou mandar, e aí pode mandar adiante, por favor. Próximo slide. Então, para essa pessoa que procurou tênis, que anúncios eu não vou fazer para ela? Então, por exemplo, até porque cigarro nem se faz anúncio, né? Eu botei aqui só um exemplo, mas enfim, seriam coisas que estão não relacionadas com esse universo dela, que na inteligência artificial se chama de universo semântico. Cada ser humano ele cria como se fossem nuvenzinhas, universos semânticos, que são esses grupinhos de interesses. Exatamente. Bia, isso mesmo. Acontece. Você vai no Google e procura lá colchão. Quando você entrar no Instagram, o Instagram vai estar cheio de propostas de colchões para você. Verdade. Sim. Mas esse próprio algoritmo, lembra quando tinha o sim e o não, que Silvia até fez questão de perguntar o que era o não? Ele também prepara para eu não fazer anúncios impróprios para esse ser humano. Eu ia chegar lá agorinha mesmo, quando eu abri o microfone e ia perguntar isso. Então, tudo isso que você está colocando é exatamente aquela lógica do algoritmo que você estava nos explicando, né? Exatamente. Por aí que ele recebe essa programação do yes, sim, eu quero tudo que acontece que quando eu faço aquele script que eu botei onda digital, não vou botar só onda digital, eu vou colocar um monte de coisa, entendeu? Eu botei uma palavra no meu script lá. Só que quando eu vou montar um script que eu quero, por exemplo, meu objetivo é vender um tênis. Então, vou botar vender um tênis. Então, qualquer pessoa que procure por meia, eu também faço o inverso. Ofereço para ela. No final lá, minha tarefa não era fazer uma pasta. Esse algoritmo final é oferecer propaganda para esse usuário. Eu perdi um pouquinho aqui, porque eu acho que a internet deu uma caída e perdi o seu áudio. Mas... Vamos lá, etapa por etapa. Na etapa 1, eu inicio. Na etapa 2, eu descrevo, tomei uma decisão. Juntar os arquivos, certo? Então, o algoritmo de propaganda, ele vai dizer assim, identificar, na decisão, ele vai identificar o usuário que quer tênis. Pronto. Aí, na etapa 2, eu vou identificar as redes sociais que esse mesmo usuário possa estar interligado. E na etapa 3, eu vou, ou se tiver, às vezes tem muito mais etapas, aí tem assim, eu não vendo tênis, por exemplo. Eu posso ser um vendedor de meia só. Então, se eu não vendo tênis, mas eu sei que para uma pessoa que compra tênis, eu vou usar a palavra tênis para que ela chegue nas minhas meias. E aí eu vou levar lá no final, oferecer a minha propaganda específica. Ó, você que comprou um tênis de corrida, eu tenho aqui uma meia perfeita para corrida. Foi feita, essa meia quase corre por você, porque ela, olha só, entendeu? Então eu organizo os pensamentos para que ele seja o algoritmo, para que ele execute a tarefa da melhor forma possível, reconhecendo a necessidade mais específica, e assim eu tenho mais chance de no final fazer o quê? Executar a minha tarefa, que no caso é a venda. Perfeito. Então, deu para entender o que acharam? Quiserem comentar, podem comentar. Acho que termina aqui.
Tá muito bom. Deu assim uma analogia Ah, muito. sim, vamos falar um pouquinho disso na vida da gente agora, que é mais usual, né? A Netflix, ela tem uma inteligência artificial muito notada, que é, você tem um serviço de stream, você até usou essa palavra para perguntar o que era stream. Foi, eu quis perguntar o que era o streamer, né? O que o streamer faz, né? Porque esse stream. Stream, né, é um jogador. Agora, o streaming é um serviço. Ah, tá, o streaming. Ok. Isso, streaming é um serviço que é feito personalizado. E ele tem esse nome porque ele é personalizado. Então, a gente viveu muitos anos com a televisão aberta e até mesmo os canais em que os horários dos programas não eram nossos, certo? Eram os horários que eles estabelecerem, a gente que adaptasse a nossa vida para chegar correndo para assistir a novela das 8. É verdade. Então, assim, ou novela das 6. Enfim, quando surge uma demanda em comunicação que chama de demands, que é a demanda em comunicação que é por demanda ao ovo, bem na hora da minha aula. Normal. Então, quando surge por exemplo, o Spotify é demands, né? O Netflix, Amazon, todos esses grandes streamings, serviços de streamings, eles obedecem demandas, certo? E aí eles entenderam o seguinte: não basta que eu ofereça a ele a possibilidade dele ver a série quando ele quiser, a hora que ele quiser. Eu posso, além disso, inferir. Eu posso inferir que uma pessoa que viu Grey's Anatomy, ela vai querer ver Nurse, que é uma série de enfermeiros, de residentes enfermeiros, certo? Isso é uma inferência. Então, a Netflix vai dizer, já que você viu Grey's Anatomy, veja também tal série. Nurse não tá na Netflix, tá no Globoplay. No Globoplay. Mas, enfim, o que acontece é, você viu um filme de terror, ele vai te dizer, pô, ela gosta de filme de terror. Ela ativou a caixinha do terror e eu vou entrar naquela cadeia de sequências do algoritmo que diz que quem quer terror quer também ação, quer também suspense, quer também nananã. Então, e quando eu guardei os filmes dentro do meu sistema, eu criei caixinhas semânticas para cada filme. Então, quem vê Grey's Anatomy gosta de romance, gosta de ver isso, gosta de ver aquilo, Então, eu crio palavras que estão associadas. Mas eu também tenho que criar coisas do não. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não gosta de ver sangue de jeito nenhum, não gosta de ver nada disso, eu também tenho que criar um não para que eu não sugira essa série para essa pessoa. Entendeu? Se ela é uma pessoa hematofóbica, né? Que pessoa que tem fobia de sangue. Então, por exemplo, eu já sei que para essa pessoa eu não posso sugerir. Mas Ou como? se ela simplesmente usa a Netflix só para ver animação, tipo minha mãe praticamente, então ela não vai. Fora que tem umas inteligências artificiais mais limitantes, que é, por exemplo, a versão Kid das coisas. Então você já tem uma coisa que vai. A classificação ela tem que ser. Ela é uma regra maior do que a inferência. Não é porque eu gosto de filme, desenho fofinho de amor, que eu vou inferir Grey's Anatomy para ela. Uhum. Para uma criança, porque o algoritmo, ele obedece a uma regra maior, que é as inferências aqui só são feitas inferências dentro de um universo mais restrito ainda, que é ter menos de 12 anos. Ser feito para quem tem menos de 12 anos, entendeu? Sim, era isso que eu inclusive ia perguntar, porque se você, sem querer, por exemplo, a criança sem querer, ou na casa que não é dela, acabou acessando um filme de terror, abriu ali rápido e ele infere que gosta de terror, aí vai e joga tudo que é filme de terror aquela criança. Mas talvez mas aí não tem como o algoritmo saber
que quem está vendo é uma criança. Isso. Então, Por isso que a criança tem que ter o próprio perfil dela. Então, era aí onde eu queria chegar. Por isso que nas próprias inteligência aí que se coloca, como a Netflix e as outras Isso demais, mesmo, tem um modo infantil. elas têm as plataformazinhas, né? Só para infantil, você escolhe lá, eu quero a infantil, eu quero escolher a mais romance, eu quero a ação. Aí nelas tem, né? Na própria. Então, o que a gente vê aí? Esses serviços de streaming, eles são comandados por inteligência artificial, ela acontece por sistemas de recomendação, que através das análises da navegação desse usuário, vão mostrar conteúdos que são considerados mais relevantes para aquele usuário, obedecendo uma demanda, reconhecendo uma necessidade do usuário pelos códigos que esse usuário emite na sua própria trajetória em rede. Então, se vai aparecer uma propaganda para você que você não considera muito própria, provavelmente alguma busca que você fez, às vezes uma busca por pesquisa que não tem muito a ver. Por exemplo, eu faço mídia social e eu faço mídia social para diversas páginas, inclusive páginas que são mais assim de conteúdo de saúde do homem. Então, pode aparecer propagandas para mim, porque eu pesquiso no Google coisas, entendeu? Então, a inteligência artificial ela não só que existem maneiras de você pesquisar que o próprio inteligência artificial vai entender que você quer conteúdo científico, não que você quer conteúdo próprio, entendeu? Então, se eu coloco artigo, saúde do homem, tabagismo, ele vai entender que eu quero isso aqui. E não outras coisas, entendeu? Então, eu tenho que ter um cuidado maior até na minha busca para que a inteligência artificial não povoe a minha página de conteúdos impróprios, de anúncios impróprios. Sim, como tem também aquele Google acadêmico, né? Que se a gente quiser, você vai diretamente na plataforma. Existem ferramentas até mais próprias para a busca científica do que o Google Acadêmico, mas o Google Acadêmico é ótimo. Uhum. Então, vamos lá, pode passar. E aí é isso que a gente já conversou. O comércio eletrônico, ele se vale bastante dessa inteligência. Eles usam sistemas de recomendação baseados nas inteligências artificiais que é para alcançar o máximo de sucesso. Então, eles precisam de pessoas, engenheiros de dados, engenheiros de software, engenheiros de algoritmos, para construir os melhores algoritmos para venda, né? Para que a venda dele seja efetiva, para que ele vá até a pessoa que realmente está buscando o serviço dele. Então, ele consegue mostrar as vitrines mais relevantes, aí tem todo um comércio por trás, porque desse mesmo modo que, por exemplo, por que aparece o tênis da marca A e não da marca B para mim primeiro? Eles lá leiloaram dentro do sistema quanto cada um paga para aparecer para mim. Aí eu não gostei dele, eu descarto, aí entra o segundo, quem ficou em segundo lugar. Não gostei dele, vai aparecer o terceiro. Aí vai. Ou então, simplesmente, ele vai aparecer na ordem lá no Instagram, os anúncios, e eu vou escolher quem eu quero. Ou no Google, conforme eu boto lá, procurando curso de informática em São Caetano. Boto curso de informática em São Caetano. Muitos deles usam o Google de forma gratuita, mas digamos que quem pagou 10 centavos para aparecer naquele dia, ele vai aparecer em primeiro lugar para você. Então, você vai clicar, a chance de que você contrate o serviço dele vai ser maior. Entenderam? Entendi. Interessante isso aí. Você não tinha. A ideia que eu tinha era assim: você buscou, aparece como palavras, né? Como se fosse assim. Cada palavra que você utilizou é um código principal para que você, como uma raiz, né? E aquela primeira palavra que você colocou, ele entendeu, jogou lá o que tem a palavra mais evidente ao que você buscou, né? Aí entrou. Sim. Você está toda certa até aí. Mas a minha pergunta, Paula, agora que o algoritmo do Instagram sabe que eu estou buscando, que eu comprei um tênis ou que eu estou buscando tênis,
Porque quem vai aparecer primeiro é o tênis da Nike. Porque ele paga mais, é claro. Essa questão, tudo que eu falei acontece do mesmo jeito. Só que aí nessa ponta final existe um mercado de quem oferece mais para ser o primeiro, depois de todo o algoritmo identificar quem é, o que é que a pessoa quer. Então, certo, eu já sei que o Instagram é capaz de buscar quem mais quer as coisas que eu vendo. Então, eu vou entrar num mercado, que é chamado de tráfego pago, e vou disputar a esse usuário. Entendeu? Entendi. Interessante isso aí, porque e a gente às vezes até entende que é o melhor, é a qualidade melhor, é o que é mais procurado, muitas vezes, né? Mas tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Não é bem assim, não. O Google, ele não é bobo, não. E os próprios algoritmos também não são bobos, não. Então, se, por exemplo, se você passar a ter muita reclamação, você pode oferecer rios de dinheiro. Você não vai ser o primeiro. Entendi. Vai também no Reclame Aqui, né? Ou em tudo que ele entende que vai ser. Reclame Aqui, a própria página, o retorno que você dá, por exemplo, quando você recebe uma compra e você manda aquele retorno. Esses retornos são formas de informática. Ele precisa repassar isso para esses espaços, entendeu? Para saber o quanto de retorno ele tem. E aí o próprio espaço vai definir, ele tem qualidade, ele está pagando bem e ele tem qualidade para ser o primeiro. Tá tudo codificado também, né? Com mais uma configuraçãozinha. E você colocou lá na frente. Então, mais alguma coisa que eu não falei, Tchau? Não. Tchau. Obrigada. Não, cara, acho que tá tudo certinho. Então, a gente é isso. Gostaram da aula de hoje? Karina, e a atividade? Oi. Nossa atividade. Ai, o pessoal vai bater em mim. Eu vou descrever o tráfego pago, Silvia. A atividade a gente vai colocar no Moodle, Paulo. Eu boto no Moodle, a gente bota no Moodle e eu também coloco no grupo. Daquele jeitinho como foi da outra vez, lembra? Com o do e-mail, a gente achou que era demais botar o do Drive ali, e aí acabou que vocês tiveram mais aulas, mas assim a gente faz passo a passo para explicar como seria, tá bom? Esse tipo de slide que eu mostrei, vocês podem fazer isso no PowerPoint. Quem souber usar PowerPoint. Mas eu vou aceitar quem quiser desenhar no caderno e fazer um esquema do mesmo jeito. Só para que vocês me mostrem que entenderam o que é um algoritmo. Obrigado. Licença, antes de encerrar. Papelzinho, eu só tenho caderno. Então, vai fazer no caderno isso e não tem problema nenhum. Tira a foto e manda. Karina? Oi. Antes de encerrar, só passando para avisar que no Moodle tem a primeira atividade. Se eu não me engano, só 12 pessoas responderam a primeira atividade. Que lá tem que responder no Moodle. Aí vocês vão lá na primeira semana, tá? Vocês vão encontrar. Alguém tem uma dúvida? Tá lá, Chalana? Oi? Por hoje é só, pessoal. É só aquela da primeira, Paula. E a de hoje eu já coloquei os slides. Então, se alguém quiser olhar os slides, vai estar lá. E coloquei 2 vídeos para dar suporte para vocês. Então, podem ir lá se quiserem pesquisar mais um pouco, mais um conhecimento. Tá tudo lá no Moodle já, viu? Tá joia. Obrigada. Qual o assunto de cada atividade? A primeira é referente à primeira aula que tivemos sobre segurança na internet, redes sociais. A segunda foi aquela que foi disponibilizada no grupo, que também está lá no Moodle. E a terceira vamos colocar lá e avisar para vocês. Mas essa primeira a gente não pode colocar no grupo porque ela está ligada ao Moodle. Certo.
Viu? Qualquer coisa vocês perguntam. Te procura, não é isso? Procura você. Pronto, qualquer coisa vocês perguntam no grupo, que aí a gente vai estar respondendo. Joia. Certo. Obrigada. Viu? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, você encerra, né? Isso. Tchau. Tá bom, obrigada, viu? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, Ana. Fernando.